Olá, sejam muito bem-vindos. Olha, o carro da empresa é um daqueles benefícios que todo mundo quer, né? Mas ele muitas vezes vem com um custo fiscal meio escondido. Hoje, a gente vai mergulhar em como as novas regras para 2025 e 2026 podem virar o jogo e transformar essa despesa numa vantagem enorme, principalmente para quem está de olho nos carros elétricos. Sabe aqueles benefícios do trabalho que parecem bons demais para ser verdade? Tipo, de graça? Pois é, a realidade fiscal pode ser bem diferente. Fica a pergunta. Será que essas vantagens vêm com uma armadilha escondida? Essa é a questão central que a gente vai desvendar. E a resposta curta para essa pergunta é sim. A verdade é que muitos dos benefícios mais valiosos que uma empresa oferece acabam trazendo junto uma consequência fiscal. A gente está falando de coisas bem comuns, como o carro da empresa, um plano de saúde particular ou até a mensalidade da academia. E eles não são só vantagens legais. Para a Autoridade Fiscal do Reino Unido, a HMRC, eles são classificados como Benefits in Kind, e sim, podem impactar o salário líquido no final do mês. E aqui está o pulo do gato para entender o imposto sobre o carro da empresa. Tudo gira em torno desse conceito, o tal do Benefit in Kind, ou, para simplificar, BEK. De um jeito bem simples, um Benefit in Kind, ou BIC, é basicamente qualquer benefício que não seja dinheiro vivo, mas que tenha um valor financeiro real. E justamente por ter esse valor, ele acaba sendo tratado como parte da renda tributável da pessoa. Olha, a melhor forma de pensar isso é como um bônus, só que não em dinheiro. Se alguém ganha um bônus em grana, paga imposto sobre ele, certo? A lógica aqui é a mesmíssima. Um benefício que tem um valor equivalente também precisa ser tributado. Fica bem mais simples de entender, né? O processo todo funciona em 3 passos bem diretos. Primeiro, a pessoa recebe o benefício. Depois, a empresa informa o valor desse benefício num documento específico, o formulário P11D. E por último, com base nesse valor, a Receita calcula o imposto de renda que precisa ser pago. Bom, com essa base bem entendida, agora a gente pode entrar nos detalhes do bico mais comum e, digamos, mais complexo de todos: o carro da empresa e como o imposto dele é calculado. O cálculo, na verdade, é bem lógico e se apoia em 3 pilares. O primeiro é o tal do valor P11D, que é basicamente o preço de varejo do carro, com tudo incluído. O segundo é a taxa BIK, uma porcentagem que depende diretamente de quanto CO2 o veículo emite. E o terceiro, claro, é a alíquota de imposto de renda de quem está recebendo o benefício. Juntando tudo isso, a fórmula é a seguinte: pega-se o valor P11D, multiplica-se pela taxa BIK e depois multiplica-se pela alíquota de imposto de renda pessoal. O resultado dessa conta é o valor total do imposto que será pago por ano por ter aquele carro à disposição. Ah, e um detalhe importante. Para carros a diesel que não seguem as normas de emissões mais novas, as chamadas RDE2, existe uma sobretaxa. São 4% a mais na taxa BIC. Mas vale notar, essa taxa nunca pode passar do teto máximo de 37%. E é exatamente aqui que a história fica muito interessante. Uma política governamental específica criou uma oportunidade incrível para economizar impostos, colocando os veículos elétricos bem no centro do palco. Esse gráfico aqui mostra a diferença de um jeito impressionante. Enquanto um carro a gasolina comum tem uma taxa BIQ de 30% ou mais, e um de alta emissão bate no teto de 37%, a taxa para um carro totalmente elétrico é drasticamente menor. Isso mesmo, só 3%. Para o ano fiscal de 2025/2026, a taxa BIC para um veículo totalmente elétrico é de apenas 3%. É uma diferença gigantesca feita de propósito para incentivar a mudança para veículos de emissão zero. Vamos colocar isso em números para ficar ainda mais concreto. Imagina um carro de 40 mil libras para um contribuinte na faixa mais alta de imposto. A diferença é gritante. Com um carro a gasolina, o imposto anual seria de quase 4.500 libras. Agora, com um carro elétrico do mesmíssimo valor, o imposto despenca para apenas 480 libras. A economia é de milhares de libras por ano. E o legal é que não são só os carros 100% elétricos. Os híbridos, plug-in, aqueles com uma boa autonomia só na bateria, também entram nessa, com taxas super favoráveis. É mais um incentivo para escolher carros de emissão ultra baixa. No final das contas, entender essas regras transforma uma simples escolha de carro numa decisão financeira que é, ao mesmo tempo, estratégica e muito inteligente. E só para lembrar, embora o carro da empresa seja o maior exemplo, muitos outros benefícios também são tributáveis, viu? Plano de saúde, plano odontológico e até mesmo um laptop da empresa, se houver muito uso pessoal, tudo isso pode acabar entrando na conta do P11D. Então, para resumir os pontos-chave. Primeiro,
benefícios de trabalho raramente são de graça. Segundo, o imposto do carro da empresa depende do valor, das emissões e da faixa de imposto de cada um. E terceiro, o ponto crucial. Para 2025-26, ir de elétrico significa uma economia gigante no imposto. Fica então a reflexão final. Com base em tudo que a gente viu, será que a escolha de um carro de empresa hoje em dia não está gerando um custo fiscal desnecessário de milhares de libras por ano? Com a informação certa em mãos, a resposta para essa pergunta pode mudar completamente.